a nossa dor. Volta o coração dorido, nossa paz, consolação. E por que não confiamos tudo a Ele em oração? Andas triste carregado de pesares e tremor, ó Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, dando para ver remido, o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, nos viverem no futuro, já podemos alcançar. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês agora e sempre. Amém. Tenho a grande satisfação de celebrar com vocês nesta manhã este culto. Meu desejo é que a palavra que preparamos seja uma palavra que encontre acolhida no coração de todos vocês que nos acompanham. Eu passo a ler do Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 26 a 39. É um texto bastante extenso para uma pregação, mas também vamos projetá-lo e você pode acompanhar a leitura que eu faço na tradução da Bíblia da linguagem de hoje. Eu passo a ler o texto, escreve o apóstolo. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Chego agora ao verso 31, o texto continua ainda. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós.
Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para um matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui, como já mencionei, uma passagem das Escrituras da importante carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Espero que nesta manhã também esta palavra sobre a qual queremos meditar seja luz em nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Eu ainda era adolescente quando, no início dos anos 70, tive o primeiro contato com o grupo Vencedores por Cristo, cuja foto vocês podem também olhar. Eu imagino que muitos de vocês, talvez a grande maioria, tenha em algum momento ouvido alguma música desta banda, fundada pelo pastor Jaime Kemp no final dos anos 60 e que ainda mantém um importante ministério até os dias de hoje. Eu não sei se foi assim, como foi que surgiu o nome Vencedores por Cristo, mas eu penso que o nome poderia muito bem ter sido inspirado e escolhido com base no verso 37 do nosso texto que lemos. Eu lembro numa outra versão esta passagem: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, escreve o apóstolo Paulo. Claro, quando Paulo diz por meio daquele que nos amou, ele se refere a Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, somos mais que vencedores por meio de Cristo, ou vencedores por Cristo. No entanto, o que é ser um vencedor? O que é ser uma vencedora? Sobre o que ou sobre quem você é um vencedor? Sobre quem você está vencendo? Quando alguém diz que é um vencedor, isto pode ter vários sentidos, dependendo do contexto em que esta palavra é dita. Pode ser, por exemplo, que alguém trabalhou muito, que alguém lutou contra dificuldades, contra a pobreza e conquistou uma vida boa. Ele pode considerar-se um vencedor. Pode ser também que alguém luta contra uma enfermidade e persiste, resiste em passar pela doença e vencer sobre a doença. Então dizemos que esta pessoa é uma vencedora. Pegar Covid-19, por exemplo, na pandemia em que nós vivemos, e conseguir sair da enfermidade, passar pela enfermidade sem maiores consequências ou sequelas, podemos dizer que é um vencedor. A palavra vencedor tem o sentido de ser vitorioso, de vencer sobre algo ou alguém. Vitorioso é aquele que consegue derrotar, seja seu oponente, concorrente, adversário ou inimigo.
Quem conseguiu, por exemplo, superar dificuldades, quem conseguiu ter êxito na vida, nós dizemos que é um vencedor, uma vencedora. Mas Paulo, quando fala aqui que somos mais que vencedores, a que ele se refere em nosso texto quando desta forma se expressa? E então precisamos considerar os escritos de Paulo como um todo, a carta de Paulo, a Romanos especialmente, e as demais cartas, para responder à pergunta com quem ou contra o que é a nossa luta para sermos ou podermos ser vencedores. E então cito um texto de Efésios 6:12, uma importante afirmação do apóstolo Paulo que diz assim: nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Resumindo, poderíamos dizer que nossa luta é contra o pecado que ainda marca a nossa existência. Eu sei, falar sobre pecado é um tema delicado. Faz muita gente torcer o nariz e desligar a sua atenção porque nos parece um assunto muito antipático. Mas as manifestações do que é pecado estão ao nosso redor e podemos perceber em tudo que é lugar. Nos nossos relacionamentos mais próximos, dentro da família, expandindo isso para a comunidade, a sociedade como um todo, o pecado e suas manifestações estão em toda parte. Por isso o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, no início, ele dedica alguns capítulos para tratar deste tema, deste assunto e mostrar que todos nós somos pecadores e que o pecado leva àquilo que a gente poderia chamar de um paradoxo. Paradoxo é esta contradição entre o querer e o realizar, ou seja, aquilo que nós queremos, nós não conseguimos fazer. O paradoxo que mostra essa distância entre o que desejamos e o que fazemos. Paulo, no capítulo anterior ao nosso texto, capítulo 7, fala sobre esta sua experiência, que é também a nossa experiência, ou seja, o bem que desejamos não fazemos, o mal que detestamos, diz Paulo, este fazemos. Esta é a marca do pecado em nós. Nossa luta, portanto, num primeiro momento, diz Paulo, é contra o pecado que marca a realidade da nossa existência. Mas o nosso texto tem mais ainda. Nossa luta é contra as fraquezas humanas que ainda fazem parte da nossa vida. Nós somos tão frágeis, tão fracos, tão débeis, que nem sabemos direito como orar. Assim começa o nosso texto, verso 26. Somos tão frágeis que basta um vírus, que é tão pequeno que não conseguimos enxergar. Se ele nos alcançar e nos acometer, é uma questão de dias para que as nossas forças se esvaiam e nós podemos desaparecer. Nossa luta é, portanto, também contra as incertezas do futuro. Quem de nós pode garantir, quem de nós pode afirmar como será o dia de amanhã? Um pouco antes, Paulo havia afirmado que toda a criação, no nosso capítulo 8 mesmo, Paulo diz que toda a criação geme angústia sem fim, aguardando a redenção, aguardando a salvação. Onde encontrar forças, então, para vencer? Será possível vencer contra o pecado, contra o sofrimento, contra a degradação humana, contra a morte? O que ou quem nos torna vencedores? E a resposta, então, está no nosso texto. Pelo menos 3 coisas eu gostaria de destacar. Você pode acompanhar no slide comigo. Somos vencedores por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, diz Paulo no verso 26, intercede por nós em nossas fraquezas. Eu cito o verso como está escrito: o Espírito nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o Espírito intercede por nós. Quantas vezes, e especialmente com quem lida com pessoas, quantas vezes nós enfrentamos situações em que nos faltam as palavras? O que dizer diante destas situações limítrofes de nossa vida? Como, por exemplo, consolar alguém diante da morte, especialmente quando se trata de pessoas jovens e saudáveis. Qual palavra trazer quando alguém morre de Covid e a pessoa não vê mais, os familiares não veem mais a pessoa desde que ela foi deixada no hospital? E aconteceu comigo há 2 semanas atrás, e 5 dias depois que ela faleceu, recebe as cinzas para serem sepultadas. Como consolar alguém? Qual palavra trazer? Paulo diz no nosso texto que também nestas horas, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos consola, que se coloca ao nosso lado para nos animar, encorajar, fortalecer quando nós nem conseguimos mais orar. Quando nos sentimos talvez derrotados, sentimos fracassados, sem forças para continuar, Deus se coloca ao nosso lado por meio de seu Espírito. Confiar nisto, queridos irmãos, faz toda a diferença também para continuarmos a viver diante de tais situações como acabei de mencionar. Primeiro momento, então, a nossa vitória, ou somos vencedores porque o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Quero ir adiante. E claro, o nosso texto tem mais coisas, mas eu quero destacar agora o verso 32. Somos vencedores porque Deus nos deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Lembro, falei antes do início da carta de Paulo, capítulo 3, por exemplo, o apóstolo mostra que todos somos pecadores, que o pecado marca a nossa existência. Podemos até negar isto, mas a realidade do pecado e do mal nós o percebemos diariamente em nossos relacionamentos. Como vencer contra isto? E então Paulo aponta para a solução que Deus providenciou. Eu cito um trecho lá do capítulo 3. Paulo escreve assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo, continua Paulo, como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Capítulo 3, versos 25 e 26. Na teologia, queridos irmãos e irmãs, isso se chama de justificação por graça e fé, ou seja, somos salvos sem mérito, sem dignidade de nossa parte, por pura graça divina, e nós recebemos isto não por algo que nós possamos fazer, mas recebemos isto em fé e pela fé em Cristo. Por isto, Paulo, somos vencedores sobre o pecado somente por meio da fé em Cristo, que pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados, através de sua morte na cruz. Portanto, somos vencedores, podemos ser, por meio da fé, vencedores sobre o mal e o pecado. E o terceiro ponto que eu quero ainda mencionar, Paulo conclui versos 38 e 39, somos vencedores porque nada nesta vida e neste mundo pode nos separar do seu amor, do amor de Deus. Assim, no final do texto, Paulo enfatiza que não é nada, e ele diz, lá um mundo lá de cima, um mundo lá de baixo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, e Paulo diz, nem mesmo a morte. Eu sei que quando estamos bem, quando estamos fortes, quando estamos saudáveis, talvez nós damos pouca importância a esta palavra. Mas esta promessa faz toda a diferença naqueles momentos em que nós temos de lidar
com as nossas perdas. Naqueles momentos em que nos sentimos tão fracos que não sabemos mais o que dizer a Deus, não sabemos mais como orar, naqueles momentos em que nos faltam as palavras e não sabemos mais o que dizer às pessoas em situações de sofrimento, de perda, de morte. Esta promessa, neste momento, faz toda a diferença. E por isso o nosso texto, de forma tão bonita, diz: em todas estas coisas. Ou seja, também nestes momentos de nossas fraquezas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 37 ou no verso 28, todas estas coisas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, talvez um dos versos mais conhecidos da carta de Paulo aos Romanos. Muitas vezes nós temos dificuldades de crer nestas palavras. Afinal, como o sofrimento, como a morte, como as coisas que dão errado na vida, como a enfermidade, a doença, as tragédias com as quais temos de lidar, poderiam cooperar para o nosso bem. Por nós mesmos não podem mesmo. Mas Paulo diz, e com isso concluo, se estamos em Cristo, e se Cristo está em nós, somos vencedores. Por Cristo, Paulo, literalmente, mais que vencedores por Cristo. Portanto, é em Cristo que devemos colocar a nossa fé. É para Cristo que precisamos olhar, quando não mais enxergamos no horizonte perspectiva, futuro. É em Cristo que temos de confiar, é em Cristo que precisamos colocar a nossa esperança. Que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, nosso Senhor.